Bem, pessoal, vamos à nossa peça de hoje, tá? Normalmente eu mostro a peça no final, tá? Então eu vou mostrar ela, hoje eu vou mostrar ela no início, porque é essa peça aqui, gente, a nécessaire ou estojo rocambole, tá? Ó como é que ele é. Esse aqui eu fiz com um botão imantado, tá? Quem vê essa peça aí, gente, parece que é uma peça super difícil de fazer, não é. Eu estudei de uma forma que seja fácil de vocês estarem fazendo essa peça. E eu vou dar ela hoje, gente, porque embora muita gente use para outras coisas, as professoras estão me pedindo, porque elas colocam nessas divisórias aqui, ó, canetas, giz de cera, por ser plástico, então fica fácil de limpar e de carregar, tá? E não é uma peça grande que dá para carregar dentro da bolsa, tá bom? Mas ela é utilizada aí para várias coisas, tá bom? Então nós vamos começar, gente. Eu tô usando aqui, ó, a minha alça chique lá da Toca do Viés. Olha que alça linda, gente, tá? As alças da Toca do Viés, gente, estão simplesmente fantásticas, tá? Então toda a lista de material tá logo aqui abaixo do vídeo, tá? Deixa eu só pegar meu suporte de viés aqui, que nós vamos começar pela parte plástica, tá? Os meus cursores estão aqui também, os meus zippers, tudo tá por aqui, tá? Então, eu vou começar, gente, pela parte plástica, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Então, as três partes plásticas aqui, ó, de 22 por 12, nós vamos passar viés, gente, ó. Deixa eu pôr pra cá. Nós vamos passar o viés aqui, ó, de um lado e de outro dos bolsinhos, tá? Então, nós vamos passar esse viés nas três partes aqui e depois nós vamos fazer as outras partes menores que eu vou explicar também. Então, vamos começar pela parte dos bolsos. Gente, não é difícil, super fácil de fazer e uma peça que vocês vão vender muito bem. Muita gente já deu essa peça aí, tá? Eu sei, mas eu quis fazer de uma forma que ficasse bem fácil de vocês entenderem, tá? Então, por isso que eu vou fazer essa peça hoje. Então, aqui, ó, nós vamos começar com o viés, tá? Deixa eu só pegar o meu agulheiro aqui, que eu gosto de estar sempre com ele, tá? E nós vamos passar, gente, o viés, a forma mais simples possível da gente estar passando esse viés, ó. Nós vamos dobrar ele aqui no meio, ó, tá? Bem no meio e vamos passar de um lado e do outro do plástico, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e vamos passar aqui, ó. Dobrando ele no meio e vamos fazer e vamos encaixando como se fosse em produção, tá? Então, vamos lá. Ó, então eu já faço os três juntos que fica mais fácil. Depois a gente só corta e refila aqui. E vamos fazer o mesmo processo do outro lado do plástico. Dobrando o viés do mesmo jeito. E vamos passar do outro ladinho do plástico aqui, que são as divisões da nossa estojo ou nécessaire rocambole. Pronto, gente, ó, então já fiz os meus viés, aí a gente só corta aqui, ó, e refila o viés direitinho, tá? Cortamos no meio aqui e já refilamos esses viés aqui, ó. Pronto, então os três bolsos já estão passado o viés. Tem duas faixinhas aí, gente, de 6,5, essas duas faixinhas aqui, de 6,5 por 22. Nós vamos passar viés só de um lado, o outro lado não. Então, vamos lá fazer o lado do viés aqui. Do mesmo jeito que nós fizemos ali nas partes maiores, nós vamos fazer na menor, ó. Encaixamos o viés e vamos passar só de um lado, tá? Pronto, ó, cortamos no meio, refilamos aqui, ó, bem junto do plástico, ó, tá? Então, aqui, ó, nós já temos os bolsos
e as partes das pontas, tá? Agora, nós vamos entrar com o zíper, tá? O que eu vou fazer aqui com o zíper, gente? Entre um e outro aqui, ó, aqui, eu vou pôr um zíper aqui, deixando sobrar lá em cima para passar o meu cursor, tá? E vou prender o meu zíper de um lado e aqui do outro lado, ó. Então, nós vamos fechar os nossos zíperes assim, tá? Então, eu vou fazer o primeiro aqui e nós vamos fazer isso com as 3 partes, ó. Então, vamos pôr 3 zíperes aqui, ó, tá? O outro zíper nós vamos pôr na outra parte de cima, tá bom? Então, é dessa forma aqui que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Na hora de alinhar, gente, ó, vocês têm que observar bem, tem que alinhar bem certinho aqui em cima, tá? Pra fazer o zíper bem certinho, pra ele não ficar torto, tá? Ó, então ele vai virando o entremeio. Vamos pegar o outro zíper agora, ó. Vou pegar aqui. E de novo, vamos pregar. São 4 zíperes, tá? Como agora nós vamos trabalhar com as pontas, gente, eu vou vir com aquela partezinha aqui, ó, mais estreita, o 6,5 por 22, e vou colocar o meu zíper aqui, ó. Ó, vou colocar essa parte na finalização da peça. Também alinhando lá em cima. Não se esqueçam de alinhar, tá? Pra não ficar torto. Pronto, ficou aqui. Vou pegar outra ponta agora, vou colocar aqui, que ó, fica assim, ó, tá? Ó, então a parte menor aqui, as 3 maiores, vou colocar o outro zíper na outra ponta aqui e colocar a outra parte aqui. Nem vou mostrar isso, gente, eu vou trazer já pronto, já com os cursores, inclusive, passados, tá? Que a gente vai passar os cursores todos do mesmo lado. Então, eu vou fazer isso aqui e volto já já. Bem, gente, olha, então aqui, ó, eu já fiz todos os zíperes, já passei, inclusive, os cursores. Eu deixei pra cortar aqui o excedente, ó, do zíper. A Denise é exagerada mesmo, viu, gente? Eu coloco o zíper a mais, tá? Como essa peça aqui tem 22 centímetros, quem consegue passar cursor aí com 25, com 20, com menos, né? Eu pus meus zíperes aqui de 30 centímetros. Realmente é um exagero, tá? Então, aí na lista de vocês, vai estar aí zíper com 27, 28, não sei com o que eu vou colocar aí, que eu só coloco essa lista de material depois que eu termino, tá? Então, aqui, já venho aqui com o meu isqueiro, dou a seladinha no meu zíper, ó. Nos 4 zíperes, ó. A gente já sela tudo isso aqui, ó. Pra ele não desfiar, ó. Pronto. Então, essa parte aqui, ó, ficou pronta, que é a nossa parte dos bolsos, tá? Vamos reservar isso aqui agora. Vamos colocar ali, tá? Vamos agora, gente, fazer a parte principal. A minha parte principal aqui, eu já estabilizei na manta R1, tá? Já estabilizei. E eu fiz um quiltzinho, gente, seguindo o desenho das minhas mandalas aqui, ó. Então, aqui por trás dá pra vocês verem melhor, tá? Só pra fixar mesmo, né? Prendi toda a volta. E vamos arredondar esses cantos aqui só de um lado. De um lado nós vamos arredondar, tá? Então, eu vou pegar minha resinha. Aqui, ó. É um arredondado bem pequeno, ó. Só pra gente dar uma graça aqui na nossa peça, ó. Então, eu vou fazer esse arredondado aqui e já vou passar a costura, gente, aqui em cima, tá? Pra poder cortar isso aqui. Eu primeiro faço o risco e depois eu costuro. Pronto, então já arredondei
e já costurei o arredondado e vou tirar o cantinho aqui, ó, do meu arredondado. É bem pequenininho, vocês podem estar fazendo com régua, com cone de linha, só de um lado, ó, ficou assim. Vou fazer uma marcação aqui agora, gente, daqui da parte arredondada pra gente fazer o posicionamento das alças, tá? Então, eu vou fazer desse arredondado aqui, eu vou marcar 15 centímetros. Deixa eu pegar minha régua pequena. Aqui, ó. Então, eu vou alinhar minha régua aqui, ó, 15 centímetros. E vou fazer uma marcação, ó. Opa, caiu uma canelinha minha aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui no canto e no outro canto também, ó. 15 centímetros da parte arredondada, tá? Ó, eu tô marcando com giz que apaga no ferro, ó. Então, fica, não sei se dá pra enxergar aí, ó. Aqui, ó, a minha marcação de 15 centímetros, tá? Então, de cima pra baixo. Vou pegar a minha alça, tá? A alça, gente, eu pus aí 32 centímetros, se não me engano, tá? Mas fica a critério de vocês, porque nós vamos colocar essa alça bem no centro aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu meço a minha alça de um jeito que ela não fique muito grande, ó, tá? Só o suficiente pra gente colocar a mão. Então, eu acho que esse tamanho aqui ficou legal. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou medir aqui. Eu gosto de fazer a alça assim, tá? Então, ó, a minha alça aqui, gente, ficou com 28 centímetros, tá? Eu acho que é o ideal, tá? Então, eu vou cortar ela aqui. Essa alça é lá da Toca do Viés. Aproveitem os cupons de desconto, gente. Tá tudo aí abaixo do vídeo, tá? Aproveita. E aí, ó, a minha marcação tá aqui, eu vou centralizar a minha alça. Como ela tem 3 listinhas, eu vou pôr no meio da terceira listinha aqui, ó. Então, eu vou prender aqui e vou prender do outro lado. Só com uma costurinha de segurança, que depois nós vamos prender ela de uma forma diferente também, ó. Então, venho aqui no cantinho, bem centralizado, e faço uma costurinha de segurança, ó. Pronto. Então, ó, ela ficou assim. Só que eu não gosto que ela fique assim, gente. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma marcação de 5 centímetros pra dentro aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, 5 centímetros e vou marcar aqui, ó, 5 centímetros aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Jogo pra lá e marco 5 centímetros. Ó. E aí, o que eu vou fazer, gente? Pra ela ficar mais bonita na peça, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou costurar assim. Quem quiser fazer o X, fica mais engraçadinho ainda, tá? Então, eu vou fazer ela assim, sem... Oi, meu amor, a minha netinha tá aqui. Oi. Pode ir, meu amor. Ela quer ir no banheiro. Juju tá de férias ainda, gente. Ó, então aqui, gente, a gente vem aqui e eu vou costurar aqui, ó. Eu vou fazer ela até a marcação, ó. Assim, bem na beiradinha, gente. Pra essa alça ficar mais bonitinha. Quem quiser fazer o X, ó, eu vou até fazer o X nessa peça aqui. Na outra eu não fiz, mas nessa eu vou fazer, ó. Vou fazer um X aqui. Aí a gente vem aqui. Rebate de novo. É até bom que já reforça, né? Se bem que não vai coisa tão pesada dentro dessa peça. Ó. Pronto. Então, olha aqui, ó, como é que ela fica, tá? Então, ela ficou assim. Eu fiz um X aqui e vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Então, ela fica, gente, uma alça curtinha, ó, tá? Bem prática pra se carregar, tá? Fica bem prática da gente carregar. Vou fazer esse processo aqui, vou pregar minha etiqueta que eu ainda não preguei, lá da Clicheria Noceira, tá? E volto pra gente fazer a marcação dos botões, quem vai usar botão de imã. Eu não vou usar botão de imã, eu vou usar tic-tac, tá? Por quê? Muita gente me pede pra usar o tic-tac, tá? Eu prefiro usar o tic-tac ou o botão de imã, como eu usei nessa aqui, ó. Nessa aqui eu usei o imã de 2 cabeças, tá? Aqui. Mas eu sei que é um botão difícil, dependendo da região aí pro pessoal usar, mas o botão tic-tac também funciona, tá, gente? Então, nós vamos fazer a marcação aqui para quem quiser botar o de imã de garra,
tá? Quem for usar o tic-tac, gente, não tem necessidade, nós vamos fechar a peça e vamos continuar trabalhando, tá? Eu vou fazer esse pedaço aqui e volto já já. Pronto, gente, ó, então eu fiz a alça, ó, ela fica curtinha aqui. Eu faço ela assim, gente, porque a maior parte das minhas clientes preferem essa alça curta, mas vai do gosto de cada uma de vocês. Já coloquei a minha etiqueta aqui, ó, lá da Clicheria Noceira, tá? E agora, gente, quem vai trabalhar com o botão de imã, tá? De imã, vai marcar aqui, ó. Nesse canto aqui, nós temos que marcar aqui, ó. Não é o meu caso, mas eu vou fazer para quem for colocar o botão de imã de garra, tá? Então, aqui vocês vão medir 3,5 centímetros de fora para dentro na parte de baixo, na parte quadrada, tá? E vai colocar a parte fêmea, aquela mais grossinha, tá? Vai colocar aqui, ó, 3,5 de dentro para fora e 4 de fora, de baixo para cima. Faz a marcação, põe o gabarito, marca de um lado e do outro, tá? E o botão o macho, né? A gente pega do lado contrário depois, tá? Do lado contrário. Então, por exemplo, ó, o nosso forro vai vir aqui, tá? Vocês vão marcar de lá pra cá, vocês vão marcar aqui, tá? Aqui no forro, na parte que vai ficar arredondado. Então, vocês vão colocar o imã no forro antes de pregar na peça. Por isso que eu não gosto. Eu gosto de colocar o tic-tac, porque aí a peça já tá fechada e eu não vou correr esse problema, tá? Ou então o de botão imantado de 2 cabeças, tá? Aí na parte contrária, vocês vão medir 5 de cima pra baixo, tá? E 4,5. Deixa eu só verificar aqui se é essa medida mesmo. Então, gente, é isso aqui, ó. Então, aqui, ó, na parte arredondada, vocês vão fazer a seguinte marcação. De baixo pra cima, né? Na parte arredondada aqui, ó, que seria a parte que vai ficar arredondada aqui, vocês vão marcar 5 centímetros de baixo pra cima e 3 centímetros de fora pra dentro. Dos dois lados e vão posicionar o botãozinho, a parte macho do botãozinho. E não se esqueçam de colocar um reforçozinho de manta, tá? Pra poder dar suporte aqui. Então, eu, como não gosto de fazer desse jeito, vou fazer com o botão tic-tac. Então, eu só deixei aqui a dica pra quem for colocar o botão normal, tá? Muito bem, gente. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou fazer marcações no meu forro, tá? Antes de eu pregar o meu forro, eu vou fazer as marcações aqui, tá? Eu vou pegar a minha régua e vou marcar aqui, gente, de 10 em 10 centímetros. Então, aqui, ó, eu venho, marco 10 centímetros aqui. Vou fazer 4 marcações de 10 centímetros. Vou pegar meu giz. Caiu? Não. Vou pegar meu giz aqui, ó, e vou marcar de 10 em 10 centímetros, tá? Vamos fazer marcações. Aqui, ó. Então, ajeita bem a reguinha aí e marca 10 centímetros. Ô, meu pai, tá ruim aqui. Aqui. 10 centímetros e vou riscar, ó. Quem quiser riscar com a canetinha, que apaga no ferro, pode ser também. Aqui, gente, fiz as marcações de 10 em 10 centímetros. Agora, eu vou pegar minha peça principal aqui, tá? A minha peça principal, vou colocar, ó, o avesso com a manta, tá? Vamos alfinetar ou clipar essa parte aqui. Quem estiver trabalhando com a R2, gente, eu aconselho primeiro, então, colar, tá? E depois fazer a marcação. Só na hora que passar o ferro vai sair, tá? Como eu tô trabalhando com a R1, gente, então eu vou alfinetar aqui pra poder passar uma costura de segurança na volta toda, tá? Então, vocês estiquem bem aí, ó. Aqui, ó, vou ajeitando bem o meu forro e vou passar uma costura de segurança
na volta toda, já fazendo a parte arredondada ali, tá? Então, quem já tiver que colocar o botão de imã, já colocou, já fez a marcação, já coloca, porque senão depois não dá pra colocar, tá? Então, quem for colocar o botão de imã. Como eu vou trabalhar com o botão tic-tac, porque muita gente me pediu com o tic-tac, porque muita gente não tem outros tipos de botões. Então, vamos facilitar a vida das nossas amigas aí, né? E agora eu vou passar uma costura de segurança na volta toda pra gente, então, começar a parte plástica. Eu volto já depois da costura feita. Prontinho, gente, ó, então, ó, meu forro já tá com todas as marcações aqui, eu já preguei ele na minha peça principal, né, então já uni ele nas duas peças e agora nós vamos reservar que nós vamos voltar a trabalhar com a parte plástica, tá? A parte plástica aqui, gente, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar a minha parte plástica, as duas faixas, tá? Lembrem que tem duas faixas aí de 60 centímetros, né? As minhas caíram. Deixa eu pegar aqui. Opa! Oiê! Caiu a minha aqui, ó. São duas faixinhas de 6,5, né? Por 60. Vai sobrar plástico, gente, mas é preferível depois a gente refila, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, gente? Ó, a parte do zíper, ó, do cursor virada para baixo, nós vamos pegar a nossa faixinha aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, dos dois lados, tá? Ó, vocês podem ver que vai sobrar, tá? Mas eu prefiro que sobre do que falte. Então, por isso que eu pedi pra cortar 60. Então, aí a gente faz o quê, gente? A gente corta no sentido, né, da largura do nosso plástico, tá? Ó, nós vamos prender de um lado, aqui. Prendam em cima do zíper, que fica mais fácil, tá? Ó. E do outro lado, a mesma coisa. Vamos pegar outra faixinha, dar uma centralizada mais ou menos aqui, depois a gente refila, tá? Ó. E vamos prender, gente, é só uma costura de segurança, tá? Então, não é pezinho de máquina, nada disso. É uma costura de segurança pra gente prender esse plástico aqui nessa lateral, tá? Então, eu vou prender, vou passar uma costura de cá e uma costura de lá, prendendo os dois lados. E volto pra gente passar o viés, ok? Pronto, gente, ó. Então, eu preguei as duas laterais, ó, tá? Tá presinha aqui as duas partes do plástico. Vou vir aqui agora, gente, já vou refilar o que sobrou de plástico aqui, ó. Bem rente ao outro plástico de cima, ó, tá? Então, tá refiladinho aqui. Já tirei tudo certinho. E eu vou passar novamente agora o meu viés. Esse viés aqui, gente, quando eu falo pra vocês, assistam o vídeo até o final, por conta dos truques que a gente dá pra vocês. Esse viés aqui, gente, todo viés, deixa eu mostrar pra vocês, ele tem uma parte mais fina e uma parte mais grossa, tá? Pode olhar, pegue qualquer viés de vocês aí, que vocês vão notar que quando ele abre, ele fica um lado mais fininho e um lado mais grosso, ó. Pode ver. O que eu vou fazer nesse viés aqui, ó? Do jeito que ele tá aqui, com os cursores para baixo, aqui nós vamos passar o viés de uma forma diferente. Ó, eu vou abrir a perninha do meu viés na parte mais grossa e vou posicionar aqui, ó. Vamos passar a costura bem em cima da parte mais grossa aqui, ó, bem na dobrinha. Perdão. Nós vamos passar essa costura bem na dobrinha até o final, tá? E aí eu vou dar o truque para esse viés ficar bonito. Então, vamos lá primeiro. Vamos passar ele aqui, ó. Ó, gente, ó como é que ele ficou, com a parte dobradinha, tá? Olha só, vocês vão ver que esse viés vai ficar perfeito, por isso não precisa ter medo de colocar viés. Feito isso aqui, ó, eu vou virar minha peça pra cá, com os cursores para cima, ó. E aí, eu venho aqui, ó, e só ajeito, porque, ó, ele já vai dobrar onde ele teria que dobrar mesmo, né, ó. E como nós passamos a costura bem na dobrinha, ele vai dobrar onde ele teria que dobrar.
venho aqui, ó, e só cubro a minha costura aonde eu passei, ó. Eu gosto de clipar, tá? Ó, a gente clipa, ele vai ficar perfeito esse viés, ó. A gente vai cobrir toda a costura que nós fizemos. Então, esse viés vai ficar perfeito, tá? E aí, a gente passa a costurinha na beiradinha, ó. Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo? Quando é passado dessa forma, gente, ele fica na perfeição, tá? Nós vamos fazer isso dos dois lados aqui, ó. Então, eu já clipei, ó. Eu já clipei e vamos passar agora a costurinha aqui pra finalizar esse viés. E eu vou mostrar pra vocês o lado de fora e o lado de dentro, tá? Pra vocês verem que fica perfeitinho esse viés. Então, vamos lá. Olha, gente, olha a perfeição desse viés, tá? Então, ele ficou perfeito pro lado de cá e pro lado de cá também. Olha só, a costurinha fica perfeita fazendo desta forma. Neste caso, não é em todos os casos que a gente abre a perninha do viés. Nesse caso, nós abrimos, tá? E eu vou repetir o processo do mesmo jeito. Não se esqueçam que com a perninha aberta, o cursor fica para baixo. Com a perninha... A hora que for fechar, a perninha tem que estar, o cursor tem que estar pra cima, tá? Então, eu vou passar o outro viés do outro lado, pro nosso vídeo não ficar muito longo, e volto pra gente começar a ajustar as divisões da nossa, no nosso estojo necessaire rocambole. Pronto, gente, já passei os dois viés, olha que ficou perfeito, né? Do jeito que eu mostrei pra vocês. E agora vem o pulo do gato, da onça, de tudo que vocês quiserem aí, né? Nós vamos pegar agora, gente, independente das laterais aqui, ó, eu vou pegar por viés com viés aqui, ó, de um dos cantos, de uma das pontas, e vou marcar o meio, ó, vou fazer um piquezinho aqui, no meu plástico, ó, marquei o centro. Vou pegar a minha parte principal na parte quadrada, não na que está arredondada. Na parte quadrada, vou fazer a mesma coisa. Por ponta com ponta aqui e vamos achar o meio. Ó, prestem atenção, gente. Essa foi a forma mais fácil que eu achei de expor essa peça para vocês, tá? Marquei, marquei. Bom. Vou pegar a minha parte plástica agora. Primeiro, atentem para o pique. Depois a gente vê as laterais, ó. Vou pegar o meu pique e vou colocar ali, ó. Pique com pique aqui. E vou pôr um clips, ó. Pronto, prendi com o clips. Essa lateral aqui, gente, prestem atenção aqui, ó. Eu tenho esse plástico que eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar ele aqui bem no cantinho, eu vou deixar ele rente ao meu viés, tá? E vou pôr aqui, ó, aqui em cima e vou prender com o clips, tá? Então, o meu plástico vai ficar rente ao meu viés, tá? Ou melhor, perdão, gente, rente ao meu viés, não, ao meu plástico vai ficar rente à minha lateral, ó, aqui, a lateral daqui. Então, eu vou puxar o meu plástico lá na beiradinha, ó. Vê se vocês conseguem visualizar. Ele tá rente aqui, ó, a lateral da minha peça. Então, eu vou pôr aqui e vou clipar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou puxar o meu plástico rente à beiradinha aqui. Vai ficar paralelo aqui, ó, bem em cima, tá? Passa a costura, ele vai ficar rente aqui, ó, tá? Bem certinho, porque nós vamos ter que costurar esse plástico aqui no canto, tá? Ó, dessa forma aqui. Aparelhei. Agora, eu vou passar uma costura inteira prendendo de lá pra cá. Vamos lá. Agora é que vem os pulinhos de gato, tá? Vamos lá. Eu estou usando, gente, como eu estou usando plástico, eu estou usando o meu pé de Teflon lá da JJ Fivelas. Ó,
prendi. Então, ficou rente aqui e rente do outro lado. Agora, nós vamos começar a prender as nossas sanfoninhas, né? O nosso cubinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper aqui, tá? Sempre deixando aparelhado lá. Depois a gente puxa lá, vai dar tudo certo, tá? Vou vir com o meu zíper aqui, ó, e vou jogar ele aqui em cima, ó. Viés com viés do meu zíper, ó, joga pra lá. Põe o viés com viés do meu zíper aqui e vou achar o meio, ó. Aí é só vincar o plástico, ó. A gente vinca o plástico aqui. Vinquei o plástico, vinquei. Vou abrir aqui e vou puxar esse vinco em cima da marcação, ó. Aqui, ó, da marcação que eu tenho aqui embaixo, ó. Vou puxar aqui. Puxo o meu plástico lá no canto, clipo. Puxo do lado de cá, mesma coisa, o plástico paralelo ali, ó. Deixa eu ver se eu tô com o vinco certo. Estou, pronto. Aqui, ó, o plástico ali. E vou clipar. E vou passar uma costura aqui, ó, de lá até aqui, prendendo o plástico e prendendo a parte do meio, tá? Assim eu vou fazer com todas as divisões, ó. Prestem atenção que ele já vai dando forma no cubo, ó. Tá vendo? Ele já vai dando forma no meu cubinho, tá? Então, vamos fazer a primeira costura. Pronto, já costurei, ó. E agora, eu vou fazer o mesmo processo com o zíper de cá. Jogo tudo pra lá, ó. Jogo o meu plástico pra lá. Jogo aqui, ó, viés com viés. Sempre com o próximo zíper, gente, ó. Viés com viés aqui. Faço a marcação, ó. Vinco o meu plástico, ó. Vinquei o meu plástico e vou puxar lá em cima da marcação, ó. Puxei lá em cima da marcação, puxo o meu plástico aqui, ó, da beiradinha até lá no final, ó. Lá no finalzinho, clipo aqui. Do outro lado, a mesma coisa, pego o meu vinco, deixa eu puxar meu vinco certo aqui, ó. Aqui. Puxo o plástico lá na beiradinha, esse plástico, toda a lateral desse plástico tem que estar aparelhada aqui, tá? E vou passar a costura novamente aqui no meio. Então, vamos lá. Ó, então ele já vai formando os cubinhos todos, ó, tá? Ó como ele vai formando os cubinhos, tá? Vou pegar outro zíper e assim, gente, sucessivamente, até a gente só prender a parte aqui de cima. Eu vou fazer esse outro bolso, tá? E aí eu venho pra gente fazer a parte de cima, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Fiz o terceiro bolso, né? E agora nós vamos pegar essa ponta daqui, ó, que é a ponta do final, né? E vamos simplesmente puxar aqui, ó, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. Deixando alinhado o plástico lá na beiradinha, tá? Prendemos com o clipe e simplesmente vamos passar a costura aqui, prendendo essa parte de cima. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Passando a parte de cima aqui, tá? Deixa eu só ajeitar meu plástico aqui, ó. Aqui, aí, tá? Aqui e do lado de cá a mesma coisa. E agora a gente passa bem em cima da última linha aqui, que nós marcamos os 10 centímetros. Pronto, então ficou dessa forma aqui, ó, tá? Todos os bolsos fechados assim. Agora vem o pulinho do gato, gente. Essa parte aqui, ó, do plástico aqui, nós vamos ter que fazer o quê? Ó? A gente simplesmente vai alinhar ele lá do outro, aqui pertinho do... Deixa eu começar pela parte certa aqui, ó. Aqui.
Então, ele ficou dessa forma aqui. Nós vamos pegar aqui agora, porque o plástico vai sobrar, obviamente, né? Então, o que que nós vamos fazer? Uma preguinha, ó. A gente só faz uma preguinha, ó. Deixa eu pôr o dedo aqui dentro, ó. E a gente faz uma preguinha simples, tá? Não tem segredo essa prega, não. É só uma prega aqui para poder acomodar o nosso plástico, tá? Peraí, gente. Aqui, ó. Fazer uma prega aqui, alinhado lá na beiradinha. Não se esqueçam de alinhar na beiradinha. Lá, ó. Aqui. Ó, então deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz essa preguinha. Ela é simples, ó. É uma preguinha simples no plástico. Todos os bolsos e dos dois lados nós vamos fazer essa prega, tá? Ó, aqui, todos os bolsos. Faz a preguinha aqui. Só colocar essa prega pra gente poder fechar a lateral do nosso bolso, tá? É uma prega simples. É o que sobra de plástico, a gente põe um em cima do outro, formando uma preguinha rente aqui a parte lateral. Ó, eu vou mostrar como que eu fiz e vou repetir o processo do outro lado, tá? Então, todas as preguinhas ali, certo? E vou repetir o processo do lado de cá e vamos passar uma costura aqui, ó, prendendo esse plástico com as preguinhas de fora a fora. Eu vou fazer de um lado, vou mostrar só de um lado, e do outro lado eu vou fazer sem mostrar para o nosso vídeo não ficar longo, tá? Então, aqui, ó, vou tentar passar a costura na onde eu já tinha passado, né? Naquela costurinha de segurança que a gente faz aqui, ó. Ó, gente, então, passei a costurinha e fechei a lateral dos bolsos, tá? E eu vou repetir o mesmo processo das preguinhas do lado de cá e volto pra gente, então, passar os viés de acabamento, que aqui tem outro truque, tá? Tem outro truque aqui nas divisórias desses bolsos. Eu vou fazer do outro lado e volto já já. Bem, gente, então, ó, eu já preguei as duas laterais com as devidas preguinhas, tá? Eis aqui um outro pulo do gato, gente. Tem gente que faz essa peça só com essa costura e ponto, tá? Eu não aconselho, por quê? Por ser plástico, gente, conforme vai se colocando as coisas aqui dentro, essa costura pode ir se rasgando, tá? Então, o que que a gente aconselha fazer aqui? Nós vamos pegar o viés. Vamos medir o viés aqui, ó, de fora a fora, de fora a fora, tá? Então, eu vou medir esse viés, vou cortar ele aqui, tá? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o reforço desse bolso, tá? Então, nós vamos pegar o nosso viés e vamos dobrar ele assim, ó. Nós vamos jogar ele pro meio, aqui, ó. Vamos vincar ele no meio, de fora a fora. E vamos pegar outra parte e vamos cobrir aqui, ó, tá? Ó, nós vamos fazer um viezinho fino aqui, para dar acabamento nesta costura, tá? E o viés, por ele ser engomado, ó, ele vinca muito fácil, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, dobradinho assim, tá? E nós vamos passar uma costura no meio desse viés aqui, ó, dando acabamento aos nossos bolsos. Como eu estou trabalhando aqui com o amarelo, quando o tecido for de outra cor aqui, porque aqui eu fiz o quilt com o próprio amarelinho, então a minha bobina pode ser usada mesmo tom. Quando for um outro tom, vocês usem um outro tom para que não fique essa marca aqui de outra cor, tá? Então, aqui não vai ter problema, eu vou usar a mesma bobina, tá? Mas quem tem uma outra cor de tecido, troque a bobina. E aí, nós vamos vir aqui, ó, de fora a fora, ó, vamos pregar aqui, eu deixo sempre sobrar um pouquinho, depois a gente refila, e vamos passar uma costura aqui dos viés em todas as partes que nós costuramos do plástico, para ficar um acabamento de primeira qualidade. Vocês não querem vender uma peça que fique com um acabamento ruim, não é mesmo? Pode fazer. Ah, Denise, mas eu não quero passar o viés.
tudo bem, mas o acabamento é outro com o viés e sem contar que fica o reforço da costura. Então, a gente vai costurar esse viés aqui no meio, ó. Pronto. Costurei, refilo de um lado, refilo do outro e olha o acabamento da peça, gente. Entre um bolso e outro, olha como é que fica o acabamento, tá? Então, nós vamos repetir esse mesmo processo em todas as costuras dos bolsos, inclusive na parte de cima aqui. Eu vou fazer todo esse processo, trago pronto para explicar como que nós vamos passar o viés da volta toda, finalizando a nossa peça. Pronto, gente, então, ó, eu fiz o acabamento em todos os bolsinhos. Olha que lindo que fica a peça, o acabamento da peça por dentro, tá? Esse acabamento é primordial, gente, para a peça de vocês. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar, agora a gente deita esse nosso bolso aqui de baixo, tá? E nós vamos fazer o mesmo esquema que nós fizemos para passar o nosso viés aqui, para que ele ficasse bonitinho assim. Nós vamos fazer a mesma coisa, pegar a parte maior, mais larga, na parte de baixo, que é o quadrado, tá? E vamos passar aqui, ó, de perninha aberta, não precisa dar acabamento lá embaixo, que nós vamos dar esse acabamento depois. E vamos passar ele aqui, virar e rebater como nós fizemos com a outra peça. Eu vou passar aqui para vocês verem, ó. Bem em cima da dobrinha que nós desdobramos, ó. Ó, passei bem em cima da dobrinha aberta, tá? Vamos pegar aqui agora, virar ao contrário, ó, deitamos assim, jogamos o viés aqui em cima, cobrindo aquela costurinha que nós já tínhamos feito, ó. Cobrimos aqui a costura, clipo e vamos passar a costura agora, ó. Ó, então ficou dessa forma aqui e olha por dentro a perfeição, certo? Vamos agora passar o viés da parte de fora aqui. Como que nós vamos fazer aqui, gente? Ó, eu vou pegar o meu viés da mesma maneira, tá? Deixa eu só refilar aqui que sobrou uma pontinha, ó. Só vou refilar aqui que sobrou um pedacinho de plástico de viés. Vou cortar dos dois lados. E vamos fazer o mesmo sistema. Vamos abrir a perninha maior. E aqui eu vou fazer o quê, ó? Eu vou abraçar, ó. Vou abraçar bem justinho no meu viés aqui, ó. A gente abraça aqui, tá? Abrindo a perninha, clipo aqui. E vamos passar na volta todinha o viés aberto, tá? Costurando em cima da dobrinha, aqui, ó, bem na linha da dobrinha, como nós fizemos aqui embaixo, tá? Então, vamos fazer isso aqui na volta toda. Quando chegar aqui no canto, gente, não puxem o viés, tá? Simplesmente acomodem o viés, ó. É só ir acomodando, levantando o pezinho, ó. E acomoda o viés, sem esticar, tá? Pra que ele fique bonito, senão ele vai ficar mais fino depois. E vamos seguir costurando. Quando chegarmos aqui no final, gente, nós vamos cortar uma parte maior, porque nós vamos abraçar do jeito que nós fizemos do outro lado, com a perninha aberta. A gente simplesmente joga para trás, ó, e abraça novamente a peça aqui no final. E retrocesso. Pronto, passamos com a perninha aberta na volta todinha da peça.
tá? O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos desvirar, ó. Vamos desvirar aqui, jogar para trás e fazer o mesmo processo que nós fizemos na parte de baixo e nas laterais, tá? Ó, vamos jogar aqui, vamos cobrindo toda a costurinha na volta toda. Vou clipar a volta toda e passar o coisa. Eu vou clipar e volto pra gente costurar juntos. Ó, gente, então, ó, eu clipei a volta toda da peça, tá? E agora nós vamos passar a costura na volta toda, fixando esse viés nessa peça. Então, eu vou começar por aqui, por uma das pontas, obviamente, né? Retrocesso no começo e no final. Vamos começar aqui, ó. Pronto, gente, viés passado. Olha só que belezinha que ele fica por dentro, ó, por dentro e por fora. Ó, fica perfeito este viés, tá? E aí, gente, a nossa peça tá pronta, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como eu vou usar aqui os botõezinhos, tá? Deixa eu só abrir e fechar os meus bolsos aqui, ó, pra gente poder tá ajeitando esses bolsos, ó. A gente ajeita os bolsinhos, ó. Abre e fecha, ó. Como eu vou colocar os botõezinhos tic-tac, gente, eu não vou mostrar. Mas vou mostrar a peça pronta pra vocês lá na mesa para aquele nosso bate-papo legal. Nós estamos aí com a campanha do R$1 de Pix. Meu Pix tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo do vídeo, tá? Na campanha do Pix de R$1. Quem assiste o vídeo e puder contribuir com o Pix de R$1, gente, vai ajudar muito o canal. Eu vou colocar os meus botões, né? Porque quem já colocou os botões pode estar colocando aí. Eu vou colocar os meus, porque aí eu já identifico aonde eu vou colocar aqui. Depois eu só venho pro lado de cá e marco com os botõezinhos de pressão, né? E mostro a peça finalizada para vocês lá na mesa. Muito bem, gente, então fizemos aí o nosso estojo ou necessaire rocambole. Olha, eu tenho duas aqui, como eu sempre digo pra vocês, ó, as duas que eu fiz. Essa nós fizemos juntos e essa foi a que eu fiz antes. Essa aqui eu fiz com botões, ó, com o botãozinho imantado, né, de duas cabeças. E eu quis fazer essa, gente, com o botãozinho tic-tac, porque é o que a maior parte das artesãs tem aí, tá? Olha que peça fantástica, tá? Olha o tanto de coisa que cabe nessa necessaire rocambole, tá? Então, gente, eu fiz porque tem muitas professoras e até mamães me pedindo. Por quê? Principalmente as crianças que levam giz de cera nos estojos normais, tá? E quase toda criança precisa levar. Então, é uma peça, gente, que independente de ser uma peça que dá para carregar de tudo um pouco, para as artesãs aí que ainda fazem aula, né? E tudo, e precisam carregar muitas coisas, tesoura, lápis, estilete, né? A gente sabe aí do tanto de tranqueirada que a gente carrega, né, gente? E nós estamos aí, gente, com o pedido, né, do Pix de R$1, tá? Quem estiver assistindo o vídeo, puder fazer o Pix de R$1, meu Pix está aqui abaixo do vídeo, já divulguei ele antes do final do vídeo, né? É o nosso Pix de R$1. Essa alça linda aqui, gente, lá da Toca do Viés, tá? A nossa etiqueta da Clicheria no Cera, o meu tecido é lá da Bentos, os dois, gente, os dois tecidos da Bentos Patchwork, tá? Todo o meu projeto foi feito na minha linda máquina Sun Special, em parceria com a Costure Bem, tá? E todo o meu viés aqui, esse viés de algodão, o meu zíper, cursores, tá? Tudo isso é lá da JJ Fivelas, gente. Lá vocês vão encontrar de tudo um pouco. O meu plástico também é lá da JJ, tá? Vocês conseguem conseguir tudo isso lá.
com os nossos cupons de desconto, gente. Usufruam os cupons de desconto, gente. Isso aí a gente tem que é para ajudar vocês, ok? Então estamos aí, né, nessa campanha, né, do Pix de R$1. Provavelmente sexta-feira, gente, eu faço uma nova live, uma live bem curtinha, porque ontem uma seguidora, a Graça, lá de São Paulo, uma querida, né, que me recebeu em sua casa quando eu estive lá por ocasião da Mega Artesanal, tava com um problema muito sério e eu sei que deve. E ela falou: Dê, faça uma live, explique o pessoal como achar as playlists. Muita gente não sabe como achar as playlists, como achar as peças, né? Que às vezes ela fica lá, falava: Denise, eu entrava no canal e ficava procurando a peça, e para isso existem as playlists, tá? Então eu vou fazer uma live sexta-feira, novamente às 16 horas, explicando sobre as playlists, gente, como vocês acham as playlists dentro do canal, para que vocês não fiquem aí apanhando, procurando, eu quero uma bolsa, eu quero isso, eu quero aquilo, e não acha a peça, tá? Então, a peça de hoje foi essa daqui, tá? Opa, meu botãozinho aqui não fechou, deixa eu fechar ele, tá? Então, aqui, gente, as duas peças. E nós estamos aí na campanha do R$1 de Pix, gente. Como eu digo para vocês, todas as peças que a gente faz são sempre duas peças. Então, o nosso gasto é bem grande. Então, se você puder ajudar o canal, né? Você contribuir com R$1 só. Cada um de vocês que assiste o vídeo, acha que o vídeo é legal, tá? Façam aí o Pix de R$1, que vocês estarão ajudando muito o nosso canal, tá? Lá no Instagram, gente, eu vou dar muita dica da agora pra frente, eu vou dar muita dica, até foi lá da Renata da Sun Special, um beijo, Rê, tá? Eu vou, a Rê me deu umas dicas, porque a gente às vezes tem postura, um monte de coisinhas, eu vou dar muita dica aí para o dia a dia da artesã, da costureira, né, que sofre aí com dores, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, nós vamos dar muita dica lá no Instagram, então me sigam aqui no Instagram, tá? E vocês já sabem, né, compartilhem o vídeo, né, divulguem esse vídeo aí para as amigas de vocês. E aqui, então, hoje foi o nosso estojo ou necessaire rocambole, muito bacana, muito prática, tá, gente? Eu vou deixar uma aberta e uma fechada para que vocês vejam aí a funcionalidade desta peça, tá? Muito bacana, é praticamente uma necessaire 4 em 1. Né? Porque cabe muita coisa e vira uma maletinha para usos diversos, né? Mas como nós estamos aí na campanha da época da escolar, nós estamos aí fazendo as peças escolares, ok? Então, até terça-feira que vem com um novo vídeo gravado e editado para vocês, e na sexta-feira às 16 horas eu vou estar postando nós vamos estar fazendo uma live para esclarecer algumas coisas dentro do canal para que você ache as peças que você precisa aí estar confeccionando, ok? Então, até sexta na live e terça na nossa aula gravada e editada para vocês. Eu espero vocês, um grande beijo e até lá. Beijo!